Bem-vindos, pessoal, a mais um curso do IBAP aí. Hoje nós vamos falar sobre doenças alérgicas, né? As doenças alérgicas mais comuns. E eu sou o professor Fernando Ramon Zininski e vou estar com vocês aí no decorrer desse curso, né? Então, antes de tudo, antes de falar sobre alergia, é bom relembrar alguns conceitos básicos de imunologia, para que então a gente possa entender e relembrar esses conceitos, para poder falar da alergia, de como ela ocorre e os processos que levam a ela de uma forma clara e objetiva. Então, o primeiro conceito que eu quero relembrar com vocês aqui é o conceito de anticorpos. Então, o que são anticorpos? Anticorpos são proteínas que são produzidas por plasmócitos em resposta a antígenos, com a função de inativar esses antígenos ou então de potencializar essa resposta imune contra esses antígenos, né? E o que são esses plasmócitos? Nós vamos falar mais adiante, mas esses plasmócitos nada mais é do que algumas células B que se ativaram e se diferenciaram nessas células que são secretoras desses anticorpos, né? Então aqui, nessa imagem, nós podemos ver as 5 classes de anticorpos existentes. Então, nós podemos ver o IgG, o IgE e o IgD, que são anticorpos que são expressos em uma forma monomérica. Nós podemos ver o IgM ele é expresso em uma forma pentamérica, e o IgA, que ele pode ser tanto monomérico como ser expresso em uma forma dimérica, né? Dentre esses anticorpos, eles têm diversas funções no sangue e correspondem a uma determinada quantidade presente no sangue, né? Então, eles são localizados em tecidos diferentes e têm diversas funções. E aqui nesse quadro eu acho que ele representa bem as funções de cada um, né? Então aqui nós temos o IgA, que ele está presente em 10 a 15% do nosso sangue, sendo o segundo anticorpo mais presente na circulação. E por que isso? Porque ele fica localizado principalmente em tecidos mucosos, né? Porque ele é produzido devido às secreções. Então, secreções de lágrimas, de saliva e também do muco, principalmente do trato gastrointestinal. E aí o motivo dele ser um dos anticorpos mais expresso, porque o nosso trato gastrointestinal é o nosso maior órgão linfóide. E para que serve esse IgA? Ele tem a principal função dele, que é atuar na proteção a essas superfícies mucosas. Aí em seguida nós temos aqui mostrando o IgD. O IgD, se você olhar aí, você vai ver que ele está presente em 0,2% no sangue. E por que essa quantidade muito baixa? Porque esse IgD, a única função que ele tem é de atuar como um receptor do linfócito B. A única função dele conhecida até o momento, né? Então, o IgD, em conjunto com o IgM, formam o BCR, que é o receptor das células B, dos linfócitos B, e sendo expresso na superfície desses linfócitos. Aí agora nós chegamos no IgE. O IgE é que vai ser o anticorpo que vai ser estudado nessas doenças alérgicas. Por quê? Porque a maioria das doenças alérgicas, principalmente as mais comuns, elas são IgE mediadas. Elas ocorrem devido a uma secreção exacerbada de IgE que vai levar a uma resposta imune. Então, eles ficam localizados no sangue e têm uma participação nas reações alérgicas, mas em uma resposta comum, ele tem uma resposta contra parasitas. E aí, então, nós temos aqui também o IgG, que o IgG, você pode ver que ele está presente em 80% do nosso sangue, né? Sendo o principal anticorpo produzido pelo nosso organismo, né? Geralmente, depois que nós já temos uma resposta mais crônica, né? Mais ativada. Ao contrário do IgM, que ele é o primeiro anticorpo a ser produzido
e geralmente eles são anticorpos de vida curta, né? Responsáveis pela essa primeira resposta, né? O IgG já tem uma característica mais adaptativa, uma característica que vai atuar na memória, né? Então esse IgG, além disso, ele vai facilitar a fagocitose e vai permitir também a neutralização de toxinas, além também de induzir uma imunidade do feto, né? Uma proteção fetal, porque esse IgG ele pode ser produzido por uma mãe e através da placenta esse IgG ele é transferido para o filho, conferindo uma proteção desse filho contra determinados patógenos, determinados antígenos. E o IgM, como eu já disse, ele é o primeiro a ser expresso, está presente cerca de 5 a 10%, também é expresso na superfície dos linfócitos B e além de atuar em conjunto com o IgD na formação do receptor da célula B, ele é importante para a resposta imune na aglutinação desses antígenos invasores. E o que são antígenos, né? Qual é o conceito de antígenos? Antígenos são substâncias que são estranhas ao corpo, podendo ser proteínas, polipeptídeos, ácidos nucleicos e esses antígenos também podem ter estruturas complexas, podendo conter um ou vários sítios antigênicos que são reconhecidos pelos epítopos desses antígenos, né? Os epítopos têm diversos sítios antigênicos que são reconhecidos por esses anticorpos. E devido a essa especificidade desse antígeno, o antígeno ele é específico, deixa eu ver como posso falar de uma forma clara e objetiva para vocês. O antígeno ele é específico, ele tem um reconhecimento específico através desse epítopo pelo anticorpo, determinando uma produção de um desses tipos de anticorpos que vai ser específica para esse antígeno. E alérgenos. O que são alérgenos? Qual é o conceito de alérgenos? Então, alérgeno nada mais é do que um antígeno, e esse antígeno ele pode provocar uma resposta imune de hipersensibilidade, que pode ser do tipo 1 ou 4 nas alergias, né? O tipo 4 são algumas formas mais raras. Já do tipo 1 é que é a caracterizada principal nos mecanismos de alergia, né? As alergias ocorrem principalmente por uma hipersensibilidade do tipo 1, que nós vamos ver agora no decorrer do curso, uma explicação mais profunda, mais aprofundada sobre esse tipo de hipersensibilidade. Então, os alérgenos, na maioria das vezes, eles são polipeptídeos ou proteínas cuja sua substância gera uma sensibilização no primeiro contato, e essa sensibilização ela é determinada pela estrutura química desses antígenos e também pela combinação de diferentes determinantes alergênicos, de diferentes epítopos desses antígenos. E mastócitos. O que são os mastócitos? Mastócitos são uma célula de precursor mieloide comum na medula óssea, né? E esses mastócitos eles vão estar presentes na pele e no epitélio das mucosas, próximos a pequenos vasos e alguns nervos. Uma característica importante desses mastócitos é a alta expressão do receptor FcεR1. E o que é esse receptor? Então nós vamos aqui vou procurar falar de uma forma para vocês bem fácil e simples de entender o que é esse receptor. Fc ele está relacionado à porção que se liga ao anticorpo, a porção do anticorpo que se liga ao mastócito, né? Epsilon é a cadeia que ele expressa, então esse mastócito expressa um receptor de cadeia epsilon, e a cadeia epsilon está relacionada com a produção da imunoglobulina E, o IgE.
E R1 está relacionado ao tipo de resposta que ele tem, que é uma resposta forte. Então, quando tem o acoplamento de um IgE ao mastócito e o reconhecimento de um antígeno por esse IgE, vai gerar alterações conformacionais nesses mastócitos, né? Então, como a gente vê na imagem, aqui na imagem inferior direita, nós temos um mastócito não ativado. E aí a gente vê que esse mastócito tem diversas bolinhas ali dentro dele, né? E o que são essas bolinhas? São grânulos. São grânulos que são grânulos pré-formados, né? E o que são esses grânulos pré-formados? Esses grânulos são estaminas, são proteases, são hidrolases ácidas e também catepsina G. E o que acontece? Quando tem essa ativação desse mastócito, ele degranula, ou seja, ele libera esses mediadores na circulação. Então, como a gente vê ali no mastócito ativado, a gente vê que ele perdeu essas bolinhas, ele perdeu esses grânulos, né? Ele degranulou. Ele abriu um poro nele ali, abriu a vesícula dele, e então esses grânulos saíram. Além desses grânulos pré-formados, quando o mastócito é ativado, ele libera grânulos de pós-ativação, que é composto principalmente por leucotrienos, C4, D4 e E4, prostaglandina, que é o PGD, significa prostaglandina, D2, e fator ativador de plaqueta, que é o PAF. Além disso, esse mastócito é muito importante para a expressão e produção de citocinas que vão levar a esses processos inflamatórios e processos de alergia, destacando principalmente a produção de interleucina 4, que está muito associada aos processos alérgicos. E os basófilos? O que são os basófilos? Os basófilos também são muito parecidos com os mastócitos, também são de origem mieloide comum na medula óssea, e esses mastócitos eles estão presentes em 0,5% dos leucócitos no sangue, ou seja, ele é uma célula que fica na circulação, diferente do mastócito que fica na pele, nos tecidos. O basófilo fica na circulação, ou seja, ele é circulante. E assim como o mastócito, ele também contém grânulos, que são principalmente mediadores lipídicos, e também tem a expressão desse receptor FcεR1. Assim como o mastócito, também tem os grânulos pré-formados, que nós já citamos, né? As estaminas, proteases, as hidrolases ácidas, a catepsina G, e os de pós-ativação, os leucotrienos, a prostaglandina e o fator de ativação plaquetário, além dessas citocinas também, que nós já destacamos para vocês aí. E os linfócitos T. Os linfócitos T são uma célula que também tem um papel importante para o desencadeamento de respostas alérgicas, já que esses linfócitos T, para o desencadeamento de respostas alérgicas, esses linfócitos T, eles são originados a partir de células progenitoras linfóides comuns. E essas células são encontradas também na medula óssea. O que difere ela é o que diferencia esses linfócitos, né? Que além dos linfócitos T, nós vamos observar também que são produzidos linfócitos B. O que diferencia um do outro é o local de maturação. Os linfócitos T, eles saem da medula óssea, migram em direção ao timo, e no timo ele vai sofrer o processo de maturação, vai sofrer os processos de tolerância central. Então, eles vão migrar do timo para os órgãos linfóides secundários, né, para o tecido periférico, e lá nesse tecido eles vão se diferenciar em células T-helper, que são as células TCD4, os linfócitos TCD4, vão se diferenciar também em células T supressoras, que é um subtipo de linfócito TCD4,
e em linfócitos T citotóxicos, né? O que são esses linfócitos T, né? Então aqui nós temos o linfócito T helper, os linfócitos T reguladores, que são os linfócitos T supressores, e os linfócitos T citotóxicos. Os linfócitos T helper, eles são importantes nos mecanismos de alergia, porque eles vão garantir a diferenciação dos linfócitos B. Então, esses linfócitos T vão interagir com os linfócitos B, que vão apresentar o alérgeno para ele. A apresentação desse alérgeno ao linfócito T, CD4, permite que a secreção de citocinas, que fazem com que esses linfócitos B se ativem e sejam diferenciados em plasmócitos, que são secretores de anticorpos, e células B de memória, que vão fazer com que esse indivíduo tenha uma memória àquele determinado alérgeno, aquele determinado antígeno. E os linfócitos T reguladores, o que são eles? Eles são um subtipo de linfócitos T, e eles são importantes nos mecanismos de alergia porque eles vão finalizar a resposta humoral, eles vão finalizar essa produção de anticorpos. Ou seja, eles são linfócitos que atuam no controle do equilíbrio imunológico, né? De garantir a homeostase, a contração da resposta. Esses linfócitos vão agir diretamente nessas células ativadas e vão permitir a diminuição dessas células, a inativação dessas células até a morte delas, para voltar a resposta imune para um equilíbrio, né? Para uma homeostase. E os linfócitos T citotóxicos? Eles são linfócitos que são importantes porque eles vão garantir a morte de células estranhas, né? Então, a célula que está infectada, principalmente por um vírus, que pode contribuir para o desencadeamento de um processo alérgico, esses linfócitos T citotóxicos vão atuar lá, e quando eles estiverem atuando contra essas moléculas estranhas, eles vão induzir a morte dessas células, né, por processo de apoptose. E para isso eles produzem proteínas, que são as perforinas e granzimas. As perforinas vão abrir a membrana plasmática e vão permitir que as granzimas levem à morte celular, né, fazendo com que a célula entre em apoptose. Os linfócitos B, como nós já mencionamos, eles também têm origem na medula óssea, também se desenvolvem nos órgãos linfóides, assim como os linfócitos T. A diferença é que eles se maturam na própria medula óssea. E então, como nós já dissemos, eles são responsáveis pela produção de anticorpos e também conferem a imunidade imunológica, né, a memória imune. Dito isso, nós podemos entrar nos conceitos de alergia, e o primeiro conceito que eu quero introduzir para vocês aqui é a atopia. O que é a atopia? A atopia é quando o indivíduo ele tem uma predisposição genética a ter uma sensibilização, ou seja, esse indivíduo, devido a fatores genéticos, ele vai ser sensibilizado, ele vai ter uma maior predisposição a ser sensibilizado contra alérgenos que estão no ambiente aí, né? Então, eles vão gerar uma resposta mais fácil, né? Então, quando o indivíduo ele é atópico e ele é sensibilizado, essa sensibilização permite que ele produza anticorpos de classe E, né, o IgE, que vão ser específicos para esses alérgenos do meio ambiente. A atopia, ela pode apresentar diversas manifestações, né? Então, como manifestações respiratórias, incluindo asma e ou rinite, sendo denominados esses indivíduos que manifestam como atópicos respiratórios. Também podem apresentar manifestações cutâneas, por exemplo, a dermatite atópica, sendo esses indivíduos denominados como atópicos cutâneos. É bom salientar que a prevalência dessas doenças atópicas ela tem aumentado significativamente em diversos países.
E por que ela tem aumentado? Qual é a relação dessas doenças, né? Então, essas doenças, elas aparecem por fatores genéticos, né? Então, se você tem um pai que é atópico, que produz alergia, uma mãe que é atópica, que produz alergia, a probabilidade de você ser um indivíduo atópico é muito maior do que um indivíduo que não tem essa história de indivíduos atópicos na família. E por que vem aumentando significativamente em diversos países? Muito por conta também de fatores genéticos, principalmente nesses países mais desenvolvidos, por conta principalmente dessa poluição, das constantes fábricas que tem no mundo. Então, todos esses fatores, né, a quantidade de carros, a quantidade de poluição, todos esses fatores contribuem para o desenvolvimento de doenças atópicas, né, da alergia. Então, como eu já falei, essa doença vai depender dessa interação de fatores genéticos e exposição ambiental ao alérgeno e fatores potencializadores dessa exposição ambiental, principalmente, por exemplo, tabagismo, poluição ambiental e também algumas infecções. E é bom frisar que um indivíduo que tem uma doença atópica, né, então a criancinha que tem uma doença atópica, ela tem a maior probabilidade de, no decorrer do seu desenvolvimento, desenvolver também uma outra doença atópica. Eles são mais susceptíveis ao desenvolvimento de outras doenças atópicas, né? Caracterizando assim a marcha atópica, que é o percurso natural das manifestações alérgicas, né? Porque o indivíduo nasceu, tem uma doença atópica, geralmente doença alimentar, alguma coisa assim, e quando ele fica mais velho, ele vai ter uma maior predisposição a desenvolver outras manifestações, né, como rinite, alergia, outras dermatites, enfim, diversas doenças. E o conceito de alergia, qual que é o conceito de alergia? Alergia nada mais é do que uma resposta imune exacerbada, né, exagerada no nosso sistema a alguma substância estranha ao organismo, né, aos alérgenos. Ou seja, isso gera uma hipersensibilidade imunológica a um estímulo externo que é específico para esse indivíduo. E esses portadores de alergias, eles vão ser chamados então de atópicos ou popularmente conhecidos como alérgicos. Essas reações de hipersensibilidade, elas foram bem cedo separadas de acordo com o tempo decorrido entre o contato do organismo sensibilizado com o antígeno e a visualização do fenômeno alérgico, né? Das manifestações alérgicas. Então, já o Cumbres, eles classificaram essas reações de hipersensibilidade em 4 tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, que mais para frente tiveram uma denominação diferente, né? Foram denominadas, por exemplo, o tipo 1 como hipersensibilidade imediata. E é aqui que eu destaco as doenças alérgicas, né? Porque tipo 2, tipo 3 e tipo 4, a probabilidade de uma doença alérgica estar relacionada é muito pequena, sendo essas doenças alérgicas caracterizadas principalmente por serem de uma hipersensibilidade imediata do tipo 1. Por quê? Porque nessa hipersensibilidade, os seus principais mediadores são o IgE, os mastócitos e os basófilos, que nós comentamos mais cedo, né? E as doenças associadas são essas doenças alérgicas. Podem ter uma associação alérgica: asma, rinocinusite, dermatite atópica e até a anafilaxia, que é um quadro mais grave do paciente alérgico. E falando um pouco aqui desses mediadores, né? A imunoglobulina produzida pelo linfócito B e esses mediadores pró-inflamatórios são os mediadores que estão presentes nos grânulos de mastócitos e basófilos e que são liberados após a ativação. E uma reação alérgica devido a esses mediadores vai levar a alterações, né, a manifestações
na pele, nos olhos, na nasofaringe, nos tecidos broncopulmonares e também no trato gastrointestinal. Então, a hipersensibilidade imediata, quais são os eventos que estão envolvidos nela? Então, nós temos primeiro uma fase de sensibilização. O que acontece nessa fase de sensibilização? O indivíduo vai ser exposto ao alérgeno, e então vai produzir um IgE que é específico contra esse alérgeno. Esse IgE ele vai se ligar nos receptores de alta afinidade que estão presentes nos mastócitos, e então eles vão ficar lá, vão se ligar ali. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é só essa fase de sensibilização, como o nome já diz, ele vai tornar o indivíduo sensível, o indivíduo não vai responder ali. O indivíduo ele só responde após uma segunda fase, né? Uma fase de ativação. Por exemplo, vamos supor que você seja alérgico a camarão. E você nunca comeu camarão, então você teoricamente você pode nunca ter sido exposto a um alérgeno de camarão. Entretanto, eu faço uma ressalva aqui que é possível sim você se tornar sensibilizado a alguma proteína do camarão devido a algumas reações cruzadas, né? Depois eu falo um pouquinho melhor, mas reações cruzadas é quando você é sensibilizado a uma proteína e essa proteína também pode estar presente em outros componentes, em outras substâncias, em outros alimentos, e devido a essa reação cruzada você se torne sensibilizado, mesmo sem ter sido nenhuma vez exposto àquele determinado alérgeno. Então, voltando aqui um pouquinho, né, supondo que você nunca tenha sido sensibilizado, nunca tenha sido exposto a um camarão, a um alérgeno do camarão, uma proteína de camarão. Então, a primeira vez que você come um camarão, você não vai ter a resposta ali, você vai se tornar sensibilizado. A partir do momento que você tem uma reexposição a esse alérgeno, aí nós vamos ter a segunda fase, que é a fase de ativação. Nessa fase de ativação, ocorre uma reação cruzada entre o receptor de alta afinidade, o IgE, e o alérgeno. Essa reação vai gerar aquela degranulação dos mastócitos, que vão liberar esses mediadores inflamatórios, que vão levar à inflamação. Então, nos grânulos pré-formados, né, esses mediadores são compostos por aminas vasoativas, como a histamina e a heparina, e enzimas, principalmente a triptase, hidrolases ácidas, catepsina G, carboxipeptidase, e esses grânulos, esses mediadores vão promover o aumento da permeabilidade vascular, uma contração da musculatura lisa, levando então a uma lesão e ou remodelagem do tecidual. E já nos grânulos, nos mediadores após a ativação, nós temos as prostaglandinas, que vão levar também a uma vasodilatação, a uma broncoconstrição e a quimiotaxia de neutrófilos, já que vai induzir a secreção dessas citocinas inflamatórias. E temos também os leucotrienos, C4, D4 e E4, que também ajudam no prolongamento dessa broncoconstrição, a secreção de muco, que vai levar a uma inflamação maior e aumento da permeabilidade vascular. Além disso, nós temos também o fator de ativação plaquetária, que atua na quimiotaxia e na ativação desses leucócitos, também gera broncoconstrição e aumento da permeabilidade vascular. Então, aqui nessa imagem, nós temos as principais doenças alérgicas comuns, né? Então, nós podemos observar aqui asma, a rinite alérgica, uma alergia alimentar, anafilaxia, angiodema, urticária e dermatite atópica. E nós vamos falar no decorrer aqui da aula um pouco sobre cada uma delas.